Terceiro e último episódio de um fenômeno importantíssimo, a chamada Revolução Industrial. E aqui a gente vai discutir os aspectos da chamada terceira fase da Revolução Industrial. Vem comigo então que a gente vai tentar destrinchar o que foi, ou melhor, o que é este fenômeno. Vem! Fala turma, tudo certo? Hoje a gente vai falar da terceira fase da Revolução Industrial. É uma sequência de aulas aí que já começou. Nós tivemos aí já a primeira aula, agora a segunda, e essa é a terceira e última da nossa minissérie, da nossa playlist sobre a Revolução Industrial, que é um fenômeno importante, é um fenômeno complexo e é um fenômeno que está presente em todas as avaliações e vestibulares. Então por isso que é um tema fundamental de nós estudarmos, e a gente vai abordar um pouquinho desta terceira fase tão importante nas avaliações, não só nas avaliações de história, mas isso cai bastante, com muita frequência nas aulas também de geografia, tendo em vista que a geografia, talvez um pouco mais inclusive do que os historiadores, eles tendem a trabalhar, né, a Revolução Industrial como um fenômeno dividido por fases. Então, antes de começar a aula, eu já vou pedir para ti que tu te inscreva no canal, isso é importantíssimo. E a nossa largada no canal aí é tentarmos atingir a meta de 1000 inscritos. No momento em que eu gravo esse vídeo, nós temos um pouquinho mais de 700 inscritos, e a tua inscrição é fundamental para a plataforma do YouTube. Tudo que a gente precisa é da tua inscrição, do teu like, e que tu seja o profeta do canal, que tu leve a palavra do canal adiante. Então por isso é fundamental que tu compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que os teus amigos também conheçam o canal Sr. Rafa História no YouTube. Certo, gente? Te inscreve, ativa o sininho, deixa teu like. Ficou com alguma dúvida? Aqui é a hora. Pode deixar tua dúvida nos comentários que nós vamos esclarecer tudo na medida do possível. Certo, gente? Bem, primeiro ponto que nós temos que entender é o período ao qual nós estamos falando quando abordamos a chamada terceira Revolução Industrial. Não existe uma data exata, na verdade, em nenhuma das três fases da Revolução Industrial. A gente já trabalhou isso nos outros vídeos. A gente trabalha com datas aproximadas em razão disto ser um fenômeno que vai acontecendo, né? Não é como, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem pelo menos uma data-chave, tem um marco, 14 de julho de 1789, a Revolução Cubana. Elas possuem, por serem principalmente revoluções políticas, elas possuem uma data. E a Revolução Industrial, ela não tem exatamente uma data. A gente trabalha ali com aproximações. Tendo em vista desse fenômeno, que é um fenômeno político, fenômeno econômico e também social, nós normalmente trabalhamos com o fim da Segunda Guerra Mundial como o início deste processo. E ele acaba quando? Em tese, ele não acabou. Ele é um fenômeno que começa com o fim da Segunda Guerra Mundial e ele está nos dias de hoje. Ele está presente no nosso smartphone, ele está presente no nosso GPS, ele está presente no nosso aplicativo, na nossa televisão smart, ele está presente quando a gente vai no médico, quando a gente vai no dentista. Tudo isso, todas as tecnologias utilizadas ali, elas são reflexos muito significativos da chamada terceira Revolução Industrial, e este é um ponto importante de compreendermos este fenômeno como um fenômeno que começou, mas a gente não sabe quando ele terminou, porque nós estamos vivenciando este momento, nós estamos vivenciando este contexto. Em geral, 3 pontos nós costumamos definir como relevantes dentro da terceira Revolução Industrial. O primeiro deles é a utilização da energia nuclear. A gente não pode esquecer que um dos pontos mais importantes, tristemente importantes, evidentemente, da questão da Segunda Guerra Mundial é justamente a utilização da energia nuclear, no caso para a utilização de uma bomba atômica. Embora nós vamos ver a partir da terceira Revolução Industrial que o desenvolvimento de toda a tecnologia atômica, ela vai estar ali envolvida também
com o desenvolvimento de energias para fins pacíficos também, não apenas para fins bélicos. Além da questão da energia nuclear, o desenvolvimento da internet que tu me olhas aí do outro lado. Ele é fundamental também dentro deste processo da terceira revolução industrial, porque vai ser um desenvolvimento que ninguém vai negar o quanto a internet alterou rotina, estilo de vida, enfim, a internet é um fenômeno que modificou o mundo. Ninguém teria a audácia de dizer o contrário. E também o desenvolvimento da robótica. A robótica vai estar influente não apenas do ponto de vista da economia, mas a robótica está presente, por exemplo, na ciência, está presente na produção, na melhoria das técnicas de produção e está muito forte, muito presente na medicina. Isso é muito forte, a presença da robótica. E também dentro da área da ciência, dentro da área da medicina, a gente também tem que destacar um ponto muito importante aqui, que vai ser desenvolvimento de chips, de softwares, todos dentro da área da ciência, dentro da área da medicina, e toda essa tecnologia aplicada de uma forma jamais vista, mudando completamente todas essas áreas de uma forma bem forte. Por exemplo, tudo que é tipo de laboratório está ali abarrotado, todo tipo de tecnologia de robótica, de forma cada vez mais presente. Isso é importante de termos, porque é uma modificação que traz a terceira revolução industrial, que está muito menos presente ou nada presente na segunda e na primeira revolução industrial. Outro ponto muito importante de compreendermos é a globalização nesse fenômeno. A globalização, ela vai massificar a terceira revolução industrial, não só do ponto de vista econômico, mas também com a chamada massificação da produção. A produção acaba atingindo aí uma escala global, uma escala cada vez maior, atingindo cada vez mais regiões que até então, inclusive, tinham muito pouco impacto da chamada primeira e segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial, sem dúvida, é dos fenômenos da revolução industrial o fenômeno mais amplo neste sentido. E outra característica que é bastante importante de entendermos aqui é a preocupação ambiental. A preocupação ambiental, ela ganha, na verdade, corpo aqui na terceira revolução industrial. Vai ser a partir da terceira revolução industrial que nós vamos ver cada vez mais a presença aí de uma preocupação de entidades como, por exemplo, a ONU, de entidades, de organismos, né, internacionais, com o objetivo de trazer a preocupação com os impactos ambientais. Isso nós não tínhamos na primeira revolução, inclusive porque nós não se tinha sequer a noção dos impactos ambientais na primeira e na segunda revolução industrial. Mas na terceira revolução industrial isso muda. Na terceira revolução industrial nós temos cada vez mais a preocupação ambiental. Outra característica muito importante de entendermos da terceira revolução, se comparado ali com a segunda revolução e com a primeira revolução industrial, vai ser a diversificação das fontes de energia. Nós tínhamos na primeira revolução industrial o carvão. O carvão foi a grande fonte de energia da primeira revolução. Na segunda revolução industrial, nós vamos ter a produção da eletricidade, energia vindo não só da eletricidade, como também do petróleo, que está presente, inclusive, em todos esses casos, estão presentes também na terceira revolução. Só que a terceira revolução industrial, ela vai trazer uma quantidade enorme de novas fontes de energia, tanto fontes de energias renováveis, que são consideradas aí a produção do ponto de vista ambiental, vai ser a fonte de energia recomendada, como também uma diversificação maior das fontes de energia não renováveis. Agora a gente já não tem mais de duas fontes de energia, nós temos uma quantidade enorme de energias renováveis e não renováveis, que essa é uma característica muito marcante da terceira revolução industrial, se nós compararmos com o fenômeno da segunda e da primeira revolução industrial. Este é um ponto importante de entendermos também desta diferenciação quando nós falamos da terceira revolução industrial, se comparados com a segunda e com a
primeira revolução industrial. Outra característica importante também para nós observarmos este fenômeno vai ser o fortalecimento do capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro vai ganhar uma presença muito forte, uma presença muito significativa na terceira revolução industrial. Cada vez mais as transações financeiras por meio do capital financeiro, por meio das bolsas, vão ser cada vez mais dinâmicas, cada vez mais velozes, cada vez mais rápidas, e o capital vai ser cada vez menos nacional, porque ele vai conseguir, as transações capitalistas ali vão ser cada vez mais rápidas, cada vez mais dinâmicas e cada vez com a questão nacional com uma intensidade, uma força cada vez menor. E é dentro deste processo que nós vamos ver o fortalecimento também das chamadas multinacionais. As multinacionais são tão fortes que certamente tu conhece no mínimo umas 5, tranquilamente umas 5 multinacionais tu conhece, que são empresas que estão aí espalhadas, completamente espalhadas ao redor do mundo. O McDonald's é certamente o símbolo disso, mas há muitas outras, a Coca-Cola, o Google, o YouTube que tu está utilizando é uma multinacional, está em vários locais, em vários países, tudo, a Uber, certamente tu já chamou um Uber, tudo isso são as multinacionais que elas, a partir deste fenômeno, elas tomam o mundo. Nós temos, a partir da terceira revolução industrial, cada vez mais a massificação e o fortalecimento, isso é um ponto importante, o fortalecimento dessas multinacionais. Essas multinacionais, em alguns casos, elas têm um poder não só econômico, mas um poder político de mando e desmando, dependendo do país, justamente pela força econômica que essas multinacionais vão possuir, e inclusive, se por um lado elas, em muitos casos, elas geram empregos, por outro lado, essa geração de emprego também vai trazer a dependência de governos a essas empresas, além, evidentemente, da questão econômica, da questão de geração de impostos. Tanto que, justamente com esse fenômeno da mundialização aí dessas empresas multinacionais, o que nós vamos ver, inclusive, é o fato de que elas vão começar a ir para locais em que a mão de obra seja cada vez mais barata, porque elas conseguem se mobilizar, elas conseguem sair de um local a outro de uma forma muito dinâmica, muito rápida. E este é um ponto que na terceira revolução industrial ele é muito forte, a gente vê com muita frequência. Outro ponto importante para nós de entendermos a terceira revolução industrial é o aumento da necessidade da mão de obra especializada. Veja bem, lá na primeira revolução industrial, o que nós temos? Nós temos uma mão de obra que é simples, qualquer um pode executar uma máquina, por isso que nós temos aquela massificação da miséria, porque qualquer um, inclusive crianças, elas podiam produzir ali as máquinas, podiam mexer nas máquinas, porque era simples, era fácil. A partir da terceira revolução industrial, há uma necessidade maior da mão de obra especializada, a mão de obra que estudou, a mão de obra que é uma mão de obra mais complexa. É o que vai fazer, por exemplo, com que cada vez mais, certamente quase todas as empresas aí, elas possuem, por exemplo, técnicos de informática. É só um exemplo de uma mão de obra que é especializada. Não é uma mão de obra qualquer, certamente não é qualquer pessoa que tem capacidade de desmontar um computador, não é qualquer pessoa que tem a capacidade de poder fazer um reparo num problema de internet, por exemplo, ilustrando a necessidade dessa mão de obra cada vez mais especializada. Não apenas do ponto de vista tecnológico, mas essa mão de obra especializada, ela vai estar presente em vários outros setores, mostrando, na verdade, né, a necessidade de que agora não basta querer trabalhar. Pelo menos para conseguir determinados postos é necessário a especialização do trabalho. E no outro ponto, isso é muito importante de entendermos, nós temos o contrário, a chamada uberização da mão de obra, ou seja, a mão de obra, aquela mão de obra que não é especializada, ela cada vez mais vai sofrer os impactos disso. Ela vai ficar com os piores trabalhos, com os trabalhos em que se trabalha mais e que se paga
menos e com uma concorrência também que não é uma concorrência pequena, é uma concorrência muito maior. E esse é um ponto importante de entendermos, inclusive, este conceito da uberização do trabalho, porque vai ser a partir deste fenômeno que nós vamos ver cada vez mais. No Brasil a gente vê direto, mas no mundo, em boa parte do mundo, a gente vê isso de forma muito presente, que é aquela mão de obra que vai cobrar um preço muito pequeno porque ela precisa trabalhar. E aí é que veio o conceito de uberização do trabalho, que são aqueles trabalhadores cada vez com menos direitos, cada vez mais largados aí, literalmente indo para a selva, né, indo para a guerra diária, matando um leão por dia para ganhar salários irrisórios. Isso fica presente com o conceito de uberização, mas não é o Uber apenas, né, o exemplo disso, porque a gente vê, por exemplo, o trabalhador de aplicativo, ele não tem nenhum direito social, é um reflexo disso. Mas acho que o exemplo mais clássico, o exemplo que fica ilustrativo para a gente disso, são os entregadores de aplicativos, como por exemplo o iFood, que são trabalhadores que pedalam às vezes horas em cima de uma bicicleta para pegar um valor irrisório por dia trabalhado. É um exemplo clássico disso, da chamada uberização da mão de obra, isso cada vez mais presente. Então, certamente o que nós conseguimos ver dentro deste emaranhado são algumas diferenças da terceira revolução industrial, se a gente comparar ela com a segunda e com a primeira, alguns avanços em uns pontos, alguns outros que a gente já não pode considerar como avanços, como por exemplo a precarização da mão de obra e cada vez mais a exploração aí das grandes multinacionais, principalmente no chamado terceiro mundo, que são reflexos, na verdade, que precisamos compreender, precisamos estudar, porque eles são reflexos que eles não só são um fenômeno histórico, como a gente vê, porque a partir da Segunda Guerra Mundial isso acontece, mas eles estão presentes nos nossos dias. A terceira revolução industrial ela é um fenômeno que nós estamos vivendo, nós estamos vivenciando, e a compreensão disso é fundamental e ajuda às vezes o aluno, por exemplo, que está estudando para um vestibular, para o Enem, ter a compreensão de todos esses lados, inclusive ambíguos da terceira revolução industrial. Eles nos ajudam, inclusive, por exemplo, para a produção de redação, porque desenvolve no aluno certamente um senso crítico, porque por um lado eu tenho certeza que todos nós já utilizamos, por exemplo, né, um aplicativo como a Uber, ele traz por trás disso toda uma precarização, uma ideologia da precarização do trabalho, e nós precisamos ter sempre isso em mente, sobretudo pelos aspectos negativos e que às vezes, do ponto de vista geral, nós não enxergamos. Então isso é um ponto importante de compreendermos, ou seja, de entendermos esse processo como um fenômeno com dois lados, com as suas ambiguidades, e isso, sobretudo, para termos o senso crítico em relação a este fenômeno. Certo, gente? O vídeo de hoje é esse. Chegou aqui e não viu os outros vídeos, esse vídeo aqui está numa playlistzinha especial que deve estar passando agora no final do vídeo sobre a terceira revolução, segunda revolução industrial e a primeira revolução industrial. Certo? Qualquer coisa deixa nos comentários e mais uma vez eu te peço, te inscreve no canal, isso é importante demais para o meu trabalho. Valeu, super abraço!